Evangelho do dia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: Negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Receba também você o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei no lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com os juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a todo aquele que já possuiu será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Amigos e amigas, bom dia! Jesus estava chegando perto de Jerusalém, capital, sede do governo, centro político e religioso dos judeus. Seus seguidores pensavam que ele fosse manifestar aí o reino de Deus. Jesus conta então a parábola das minas. Mina era uma medida de peso usada na Palestina e equivaleria a pouco mais de 500 gramas. A parábola começa com a história de um rei que, mesmo não tendo a aprovação de todos os seus súditos, vai para longe buscar, junto a um rei mais poderoso, a confirmação e a investidura para depois voltar e exercer o seu reinado no seu reino. Antes de partir, ele confiou a 10 servos algum dinheiro e pediu que usassem esse dinheiro até o seu retorno. Quando voltou, chamou 3 deles e procurou como tinham negociado e que rendimentos tinham obtido. 2 deles dobraram a conta e receberam novas incumbências. O terceiro servo devolve o tanto que recebeu. Teve medo, ficou paralisado. Servo mau, disse o patrão, e tira-lhe o montante que lhe fora confiado. Para compreendermos a parábola, é importante lembrarmos de que o assunto é a preocupação dos discípulos de Jesus sobre a manifestação do reino. Quando virá esse reino que Jesus tanto prometia? Seria agora que ele estava entrando em Jerusalém? Ele vai partir como o rei que partiu para o país distante. Esse tempo do distanciamento será tempo das comunidades, o período que vai da ressurreição de Jesus até o final dos tempos. Então, é o nosso tempo. Seus discípulos são esses servos, somos nós,
a quem ele confiou o tesouro do reino. Esses servos, e nós, devemos ser criativos, dedicados, prestativos e operantes, e devemos fazer o reino se desenvolver. Servo mau é servo que tem medo e olha para o Cristo como um senhor cruel e exigente. O medo paralisa, e o servo, discípulo de Jesus, tem que ser atento, cuidadoso, empenhado e comprometido com o reino. Acovardado e acomodado, ele, nós, vamos e ele vai perder o reino. Senhor Jesus, Rei bondoso e justo, obrigado por nos teres confiado o reino. Dá-nos coragem e destemor para fazê-lo se manifestar e render na vida e na história do teu povo. Livra-nos da preguiça e da covardia. Que nos comprometamos todos na construção da justiça e que teu reino venha. Amém.